Hoje nós vamos falar sobre Noé, que é o terceiro personagem dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé. O primeiro herói que nós falamos foi Abel. O segundo foi. O segundo foi. O primeiro foi Abel. O segundo foi Enoque. Já até esquecido já. O segundo foi Enoque. E agora nós vamos falar desse tão famoso, desse tão conhecido que é exatamente Noé. Bom dia. Eu já estou começando aqui explicando quem foram os nossos. Bom dia, né, Leide? Falando aqui quem são os nossos heróis da fé. E hoje nós vamos falar sobre Noé. Estava tentando lembrar aqui quem eram os heróis da fé. Mas vamos lá, como depois eu vou fazer os cortes aqui da live. Quero dar bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Como eu falei, eu vou começar a live porque eu sei que ela fica gravada e eu já vi que muita gente assiste depois e compartilha também. Eu sei que esse não é um horário muito apropriado, mas é o horário que eu escolhi fazer, porque eu sei que não existe melhor horário. Afinal de contas, fica gravado lá no feed, né? Então vamos lá. Bom dia a todos. Nós estamos estudando, né, fazendo um estudo sobre sobre os heróis da fé, sobre a marca pessoal dos heróis da fé. O nosso primeiro herói da fé foi Abel. O segundo herói da fé foi. Gente, eu acabei esquecendo de novo que é o segundo herói da fé. O segundo herói da fé foi Enoque. O segundo herói da fé foi Enoque. E agora nós vamos falar sobre esse personagem, né, esse homem de fé que a Bíblia, que Deus colocou ele na galeria da fé. Ele foi constituído como homem de fé e por isso que ele está na galeria da fé. Então, a história de Noé, como nós estamos lendo nós estamos lendo através das lentes de Hebreus 11, eu já vou começar lendo, que está em Hebreus 11, no versículo 7, que diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, aqui em Hebreus 11, segundo a leitura, segundo a perspectiva, segundo a percepção do autor de Hebreus, ele faz um resumo aqui sobre quem foi Noé. E como eu tenho falado, vou dar uma resumida aqui de novo, por que Hebreus e por que eu volto depois para Gênesis, onde está a história. Porque aqui é um autor que está escrevendo, o autor de Hebreus, né, da Epístola de Hebreus, onde ele faz uma leitura daquele personagem, daquele herói da fé. E da mesma forma que Hebreus, né, o autor de Hebreus, ele faz essa leitura aqui de Noé, de Abel, de Enoque, de Abraão e de todos os heróis da fé, o mesmo acontece conosco. As pessoas, quando elas vão contar a nossa história, quando elas vão falar de nós, elas vão falar segundo aquela leitura que elas estão enxergando. Então, como nós sabemos que marca pessoal tem a ver com percepção, essa é a percepção do personagem, né, do herói da fé Hebreus, que ele diz exatamente aqui que ele foi um homem divinamente instruído por Deus para construir algo que ainda não existia e para viver um acontecimento que realmente ainda não existia. Quando a gente vai para, quando nós olhamos lá para Gênesis, agora vamos para Gênesis. Em Gênesis diz assim, a história de Noé começa em Gênesis 6, 8, que diz assim, deixa eu ver aqui. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos. E ele gerou 3 filhos. Olha só,
Só que antes aqui de começar a história de Noé, aconteceu um fato. E que fato foi esse? Esse fato diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer de fato da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus. É muito importante eu fiz hoje um paralelo, porque esse estudo, não apenas para falar sobre a marca pessoal, os atributos dos heróis da fé, mas principalmente para que nós possamos conhecer a Deus. E essa descoberta, como eu falei nas lives anteriores, ela tem sido uma descoberta para mim também, lendo a Bíblia dentro dessa perspectiva, conhecendo Deus dentro dessa perspectiva, segundo a análise da marca pessoal. Então, eu coloquei alguns pontos importantes aqui, tanto sobre os atributos de Deus como os atributos da marca pessoal, porque o nosso objetivo aqui é exatamente que vocês, através desses personagens, vocês possam juntar as peças e também identificar quais são os seus atributos, ficar atento com essa questão de reputação, de identidade, de imagem. Então, aqui, nas minhas anotações, eu anotei aqui a reputação de Noé. Aqui, como nós lemos aqui em Gênesis, diz que Noé era um homem justo e íntegro e que andava com Deus. Então, esses eram os atributos da marca pessoal de Noé. E era a reputação, na verdade, de Noé. Era aquilo que era mais forte, era aquilo que era mais evidente na pessoa de Noé. E você pode ver que do mesmo jeito que está aqui em Gênesis, quando está contando a história dele, acontece também a mesma coisa dentro da leitura de Hebreus, que fala que ele era um homem justo e que ele andava com Deus. Então, quando nós falamos de marcas, são coisas que sobressaem, que é uma continuidade, é uma coisa que é perceptível não apenas por mas por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essas marcas, elas se tornam fortes exatamente pela coerência, pela consistência, pela repetição, que isso vai ocorrendo através das marcas e dos sinais que nós vamos deixando. E Noé, ele era perceptível que ele andava com Deus. E o interessante é que, eu não sei se vocês lembram, que quando eu falei sobre Enoque, após o nascimento de Enoque, a Bíblia fala que foi a partir daquele momento que os homens passaram a invocar o Senhor. Então, depois de Enoque, que Enoque também foi um homem que andou com Deus e que por andar com Deus ele foi levado por Deus. Mas ainda existe aqui um outro homem dentro da galeria da fé que a Bíblia fala que andava com Deus. Vocês devem lembrar de Abraão, que Abraão, ele era amigo de Deus, mas a Bíblia não fala que ele andava com Deus. Os personagens, né, os heróis que andaram com Deus foi Adão, Eva, e depois Enoque, e agora nós estamos vendo isso através de Noé. Porque até Abel, a Bíblia não fala que Abel andava com Deus. Teve um episódio que nós estudamos, que foi aquele momento onde eles, tanto Caim como Abel, eles foram oferecer oferta ao Senhor. E naquele momento eles falaram com Deus. Ou seja, o pecado ainda não estava. Aqui Deus está falando que ele via que o homem não ia, o Espírito de Deus não ia permanecer por muito tempo com o homem. E por isso ele decide dar fim
a história, né, ao fim, a toda a humanidade, a tudo que ele tinha criado. Então, Abel e Caim, naquele momento, eles falavam com Deus. Mas aqui, a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Então, quando você observa esse atributo, o que que relaciona o andar com Deus com os atributos da marca pessoal de Noé, que foi o que eu anotei aqui. Uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa íntegra, é uma pessoa confiável, é uma pessoa estável, é uma pessoa justa. E foi exatamente por esses atributos que Deus, ele enxergou que Noé era um homem justo, justo diante de Deus, diante da perspectiva de Deus e não diante da perspectiva do mundo. Porque para o mundo, Noé, ele poderia ser chamado como alguém estranho, alguém diferente, porque ele andava com Deus. E aqui, como está escrito em Gênesis, disse que toda a terra estava corrompida, o coração do homem era mau. Então, se o coração do homem era mau, ele fazia coisas más. Eu acredito que seria mais ou menos como hoje a gente consegue ver a maldade, né? A maldade do mundo, tudo é colocado de forma deturpada com relação à percepção. Hoje, com a internet, a percepção ela é muito mais fácil ser distorcida do que na vida real. Porque por isso é que é importante a gente ficar atento. Tudo aquilo que nós estamos comunicando, já tenho falado sobre isso, tudo aquilo que nós estamos comunicando nas nossas redes sociais e nos nossos canais virtuais, nossos pontos de contato no site, ou no Instagram, ou no Facebook, ou através do seu currículo. Por quê? Porque quando nós falamos sobre marca pessoal, nós estamos falando sobre reputação e sobre percepção. E muitas vezes aquela percepção ela pode ser distorcida. E às vezes você não tem como saber e muito menos como você, olha, não é isso aqui, não, você se enganou, não foi isso que eu quis dizer. Então, isso aqui é importante a gente ficar atenta. Então, por isso que não é toda a informação que nós podemos colocar aqui nas redes sociais. Não é todo comentário, não é todo pensamento ou sentimento que você está tendo que você vai colocar lá nas suas redes sociais. Principalmente se a sua rede social, se o seu Instagram ou o seu Facebook, ele é utilizado de uma forma profissional. Eu até já falei sobre isso. Porque muitas vezes nós não temos como alcançar essa pessoa que está tendo uma percepção distorcida e, consequentemente, isso pode prejudicar os nossos objetivos profissionais, já que nós estamos falando, está mais voltado para essa questão profissional. Então, Noé, ele era visto como um homem justo. E a reputação dele, né, como eu falei, é que ele era um homem íntegro e andava com Deus. E aí eu anotei aqui que a forma como os outros nos enxergam também tem a ver com a imagem da nossa marca pessoal. Porque a imagem da nossa marca pessoal não é apenas as nossas roupas, não é apenas a imagem do cabelo, da maquiagem. Claro que isso ela também vai cooperar com a mensagem que nós queremos transmitir para o nosso público. Por exemplo, se eu quero transmitir uma mensagem mais alegre, eu vou usar uma maquiagem mais leve, eu vou usar roupas coloridas, porque eu quero transmitir uma mensagem não muito séria. Do mesma forma, acontece o contrário. Se eu quero transmitir uma mensagem, se eu vendo um produto, por exemplo, um corretor de imóveis, se eu sou um corretor e eu quero transmitir, né? Porque um corretor, o que que uma pessoa, quando ela vai, um cliente, quando ele vai escolher um corretor, não é simplesmente só pela cara, mas pelas mensagens que aquela pessoa ela está transmitindo. E quais são as mensagens? O que que aquela pessoa precisa? Você tem que olhar quando você
quando você analisa a marca pessoal, você tem que olhar os dois lados, é dentro e fora, fora e dentro. Você não pode fazer esse contexto da sua marca pessoal apenas voltada para o autoconhecimento, mas também com o olhar do outro, com o olhar do mercado, para que nós possamos alinhar e ajustar essas percepções. Lembrando que são 4 pilares de uma marca pessoal, que é o que? A descoberta, o alinhamento, o posicionamento e depois a gestão. Então, uma vez que você faz essa descoberta de quem é você e faz esse paralelo com relação à sua marca pessoal, aí você faz os alinhamentos que você precisa, que é esse segundo pilar que eu estou falando, né? Que eu estou fazendo com vocês. E aí, voltando pro olhar do cliente, o que uma pessoa, quando ela vai comprar um imóvel, ela precisa? Ela precisa de uma pessoa confiável. Então, você, como um corretor de imóveis, você precisa transmitir confiança para aquela pessoa. Então, se você transmite insegurança, consequentemente, você pode ser uma pessoa excelente. Mas se você não está atendendo aquele pré-requisito que uma pessoa precisa para adquirir aquele produto ou para te contratar, o que vai acontecer? Você não vai ser escolhida. Então, uma outra pessoa, um outro corretor, se ele transmitir isso, ele vai ser escolhido pelo aquele cliente. Então, muitas vezes não é o seu esforço, não é a forma como você está se colocando. Então, são esses pontos que são importantes a gente observar para que nós possamos alinhar a nossa marca pessoal. E lembrando que marca pessoal ela tem a ver com projeção, é aquilo que eu projeto para o meu futuro, é aquilo que eu projeto dentro daquilo que eu quero realizar. Por exemplo, aqui eu anotei, eu até coloquei aqui os atributos de uma pessoa que ela tem um perfil de liderança, que ela almeja a liderança. Por exemplo, Noé, ele foi um líder servo. Lembra que tudo que eu estou falando, que eu estou fazendo, que nós estamos estudando, nós estamos fazendo dentro da perspectiva de Deus, porque é o nosso líder maior. E o meu objetivo aqui com esses estudos é principalmente conhecer Deus. Então, Deus, que ele é o líder maior, ele também vai procurar uma pessoa que tem essas características de líder. Então, ele não vai escolher qualquer pessoa dentro daquilo que ele quer realizar. E aqui nós podemos ver que existia um problema e Deus queria resolver. Porque Deus, ele é um Deus que ele enxerga todas as coisas, ele enxerga as situações, mas ele não fica parado, ele não apenas enxerga e critica, mas Deus, ele é um Deus de solução. E um outro ponto aqui que é importante a gente observar de Deus é que não apenas que ele está atento a tudo, que ele não é um Deus onipotente que está lá no céu sem saber do que está acontecendo aqui ou não está nem aí para nada. Não, Deus ele está atento a tudo que está acontecendo na minha vida, tudo que está acontecendo na sua vida. E aqui, nessa história de Noé, mostra que Deus ele é um Deus presente, é um Deus que se faz presente dentro da humanidade, dentro daquilo que ele criou. Então, ele viu aquela situação no mundo, aquele caos que estava, e ele resolveu tomar uma decisão, que foi o quê? Que foi eliminar com toda a humanidade. Então, ele viu em Noé todos os atributos, olha só, atributos que tem a ver com marca pessoal. E, Cris, o que é atributo? Explica um pouquinho o que são esses atributos. Atributos de uma marca pessoal é tudo aquilo que está relacionado a você. É a sua personalidade, o seu comportamento, os seus valores. Então, quando nós olhamos aqui para a marca pessoal de Noé, Noé era um homem íntegro, olha só, então a integridade era um atributo da marca pessoal de Noé.
Ele era um homem justo, então ser justo era um atributo da marca pessoal de Noé. Justo, íntegro e ainda tinha um outro detalhe, ele andava com Deus, então não tinha como Deus não escolher Noé. Então ele viu que toda a terra, todos os homens estavam corrompidos, mas aí ele viu esses atributos em Noé. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que tudo que Deus quer realizar na terra, ele conta com o homem. Então, ele conta comigo e com você. Só que isso depende muito da análise de Deus, da perspectiva de Deus dentro daquilo que ele quer realizar. Então, por exemplo, se Noé não tivesse todos esses atributos, consequentemente ele não seria chamado, né? Na verdade, chamado, porque todos nós somos chamados, mas poucos são escolhidos. E então o que acontece? Para isso, ele precisava ser um líder. Noé precisava ser um líder. Então, Noé, ele era um líder. Cris, aqui a Bíblia não está dizendo que ele era um líder. Como que você sabe disso? Exatamente por conta desses atributos. Porque quando você vai realizar algo, você precisa ser um líder, você precisa exercer uma liderança. E aqui nesse caso, Noé, o que Deus pediu para ele? Pediu para ele construir uma arca. Então, construir não é simplesmente faça-se uma arca. Não foi assim. Não foi como foi criado o mundo, porque quem criou o mundo foi Deus. Mas quando entra o homem no jogo, existe essa questão da construção. Deus, já quero deixar aqui para mim, para você, que isso já me alerta, que Deus ele quer construir algo comigo e com você. Ele não apenas ele quer realizar, mas ele quer construir algo com você. Então, dentro desse contexto da minha vida e da sua vida, comece a observar se você tem uma intimidade com Deus, se você busca Deus. E como que eu conheço Deus? Foi como eu falei na live passada, através aqui da palavra de Deus. E essas poucas informações que eu estou trazendo aqui, já é possível a gente conhecer com muito mais detalhes a pessoa de Deus, quem é esse Deus. Então, comece a observar aquilo que Deus está te direcionando para fazer, ou aquilo que você está observando, que você está vendo no seu mercado de trabalho. Se você é um empreendedor, que a maioria do meu público aqui é um público empreendedor, então se coloque agora na posição como se fosse Deus, tá? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, que problema que você está enxergando? E que solução que você acha que tem para aquele problema dentro do seu mercado de trabalho? E aí foi exatamente o que aconteceu com Deus. Deus, ele viu um problema, ele deu uma solução, que foi dar cabo, né? Ele trouxe uma solução que foi exatamente dar fim a toda a humanidade, porque ele sabia que já estava toda corrompida. E aí ele escolheu alguém. Ele escolheu quem? Ele escolheu Noé. E aí, muitas vezes, você também, para realizar algo, você provavelmente, ou não, nesse caso, né? Muitos casos, você vai precisar de parceiros. E aqui nós começamos a aprender também que Deus, ele é um Deus parceiro. Então, parceria não é algo que foi inventado. Parceria é algo que vem de Deus. Então, nós também temos que ter a mesma sabedoria que Deus teve para escolher os nossos parceiros. Então, não basta na hora, e eu tenho aprendido muito isso com ele, não basta simplesmente ser uma pessoa legal, ser uma pessoa, puxa, gente boa. Claro que tudo isso é importante. Mas você precisa observar os atributos daquele seu parceiro para saber se esses atributos eles são compatíveis com a função que ele vai precisar exercer. Por exemplo, aqui Noé, ele tinha esses atributos, como eu falei. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem confiável, ele era um homem estável e paciente e obediente. Se Noé não tivesse esses atributos,
ele não ia conseguir realizar aquilo que Deus estava propondo a ele. Cris, como que você diz isso? Vou dar 2 exemplos. Quando vocês forem ler a história de Noé, você vai ver que construir uma arca era algo que nunca tinha acontecido, né? Então ele tinha que simplesmente ser um homem obediente. E se Deus disse assim, olha, eu quero que você construa uma arca. Hoje está o nome de arca, não é? Mas Deus deve ter dado um outro nome, não sei. Provavelmente sim. Mas nós sabemos pela história de que nunca havia chovido na terra. Então, ele precisava confiar em Deus e ele precisava ser obediente a Deus. Então, são 2 atributos que eram importantes para que Noé pudesse cumprir aquilo que Deus o estava convocando. Então, por isso que nós precisamos ficar atento a esses atributos dos nossos parceiros. E claro, Deus sabia de tudo isso, por isso que escolheu ele. E aí eu vou falar um outro atributo aqui que está dentro da característica de Noé, que era o quê? Paciente. Como que você sabe que Noé era paciente, Cris? A Bíblia não está dizendo. Sabe como que eu sei que Noé era paciente? Porque segundo os estudiosos, dizem que não foi de imediato quando Deus falou que ia fazer chover sobre a terra. Eles calculam que teria sido mais ou menos 120 anos. Olha só, Deus ele fez uma promessa, tá? E essa promessa aqui não estava relacionada à pessoa de Noé, mas estava muito mais relacionada àquilo que Deus ia fazer. Olha só a diferença aqui. Era aquilo que então Deus tinha dito para ele que ia fazer chover sobre a terra, que ia ter um dilúvio e que ele ia utilizar aquela arca. Então foram 120 anos. Então você concorda que além da pessoa ter que ser obediente, ela precisava ser uma pessoa paciente. E outra coisa também, que a paciência foi muito importante, uma característica muito importante para Noé. Porque aqui a Bíblia fala... Ui! Meu Deus, desculpa aqui que o... Aqui a Bíblia fala... Peraí, deixa eu colocar aqui as coisas no ao vivo, né? Peraí. Nossa, foi o fio aqui. Aqui a Bíblia fala que a terra... Deixa eu aqui, que eu acho que tá tudo torto aqui, gente. Peraí, vamos lá voltar aqui ao normal. Uma outra coisa, um outro fato aqui na história e que me prova que Noé era alguém paciente, é que o dilúvio, né, a terra ficou submersa nas águas por 150 dias. Se você for ver lá em Gênesis 8, vai estar falando sobre isso. 150 dias. Agora você imagina você passar 150 dias dentro de uma arca, sem você estar sabendo o que está acontecendo, quando que Deus vai terminar isso, quando que isso vai acabar, como que vai ser. Então, ele precisava ser alguém paciente. Faz sentido para você? Faz sentido como nós não podemos escolher as coisas e fazer as coisas sem um planejamento, sem uma análise. E isso já me ensina que Deus ele é um Deus que planeja, ele é um Deus que ele analisa, ele é um Deus que também que ele executa. Ele não apenas planejou, né? Ele planejou fazer isso, mas ele também executou aquilo que ele queria realizar. Então aqui vem para nós o aprendizado de Deus nos ensinando. Olha, se você é a minha imagem e semelhança, você tem que pensar como eu, agir como eu. Lembra que eu falei sobre isso? Então, se nós queremos ter a mentalidade de Cristo, nós precisamos pensar e agir como Deus. Então, muitas vezes você vai precisar planejar e você vai precisar executar. E aqui Deus, ele planejou e ele executou, mesmo que com o parceiro Noé, ele também executou. O que, Cris, que ele executou? Ué, ele mandou a chuva. Ele executou. Então, ele planejou,
Ele pegou um parceiro e ele executou aquilo que ele queria para dar fim, porque esse não era o objetivo. Então não basta, olha o aprendizado, gente, aqui. Não basta a gente simplesmente sonhar, a gente simplesmente desejar, ou a gente simplesmente conhecer o nosso propósito, a promessa de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos executar. Nós precisamos executar. E aí, como eu falei, essa execução, ela precisa do alinhamento. Lembra que eu falei de descoberta, falei de alinhamento e agora eu vou falar de posicionamento. O que é esse alinhamento que eu falei? Foi exatamente o alinhamento que Deus fez para alinhar todas as coisas para que ele pudesse executar aquilo que ele queria. E aí sim, só depois foi que ele enviou a chuva. Então, muitas vezes a gente pode até achar que as promessas de Deus para a nossa vida está demorando, mas isso me despertou para isso. Às vezes a gente pensa que está demorando, mas às vezes não está demorando. É porque aqueles atributos, aquelas características, aquelas competências, aquelas habilidades que eu preciso para ocupar esse lugar precisam ser desenvolvidas por mim. E também aqui não está escrito na Bíblia, mas eu fui pesquisar, disse que demorou mais ou menos esse tempo e que durante esse tempo Noé, ele começou a falar sobre o que Deus iria fazer sobre a terra para que os homens se arrependessem. Não está na Bíblia, mas isso é o que eu falei, é o que os estudiosos, né, é o que eles falam. E eu acredito que sim, porque Deus ele sempre vai estar querendo que o homem se arrependa para que o homem não morra. Porque Deus não é um Deus que quer trazer morte, nem quer trazer fim. Porque Deus é um Deus de construção, de realização. E ele nunca vai concordar com doença, com enfermidade, com mal. Então Deus não tem nada a ver com o mal. O mal, aqui também nós podemos ver que é algo que Deus deseja eliminar, ele deseja acabar. Nossa, tá tudo mal, ele deseja destruir. E aí, agora nós podemos olhar para a nossa realidade também, que como o nosso papel hoje como igreja de Cristo, o desejo de Deus é que nós, lembra da oração do Pai Nosso que eu falei na live passada? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso, ela é muito real. Então, uma vez que você conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida, ou a vontade de Deus para a terra, para o mundo, o que você tem que fazer? Fazer a sua parte. Pai, Jesus, como que eu posso contribuir? Como que eu posso fazer? Qual é o meu papel? Como que eu posso ser seu parceiro? É mais ou menos isso, porque um relacionamento com Deus, ele precisa dessas perguntas e ele precisa também de respostas. E, consequentemente, Deus ele vai te responder através de palavras proféticas, como eu já falei também na live passada, através do momento quando você está lendo a palavra, porque esse estudo, eu acredito que da mesma forma que está acontecendo comigo, está me ensinando muito sobre coisas que eu preciso alinhar. Olha só, alinhar. Coisas que eu preciso alinhar. Por isso que o nome desse nosso estudo é Branding Cristão, porque eu comecei a entender que tudo na Bíblia, né? Porque branding é marca, né? Marcando. Eu associei que, puxa vida, então dentro da palavra de Deus tem muitas marcas e muitas mensagens e muitos sinais daquilo que Deus quer falar conosco. Então é uma aventura que nós estamos vivendo juntos. E eu tenho certeza que da mesma forma que eu estou aprendendo, você também que está me ouvindo, que está me acompanhando, está aprendendo. Então, para dar continuidade aqui, que eu falei sobre a reputação, eu falei sobre a imagem, né? Que a imagem é aquilo que está ligado à reputação, mas a reputação ela vem da imagem que nós estamos transmitindo, que foi exatamente a mensagem, a imagem que Noé transmitia, que era um homem justo, íntegro, né? Que eu falei. E aí vem um outro ponto da marca pessoal, que é exatamente o quê? Que é a força de uma marca pessoal. A força da sua marca pessoal é o seu diferencial. É aquilo que vai fazer a tua diferença
dentro daquilo que você está realizando no teu posicionamento no mercado. Por exemplo, aqui no caso de Noé, como ele era um líder, lembra que eu falei que ele tinha que ser um líder? A força que ele tinha era confiança, a força da marca pessoal é a confiança, é um ótimo parceiro e também um conselheiro. Por que conselheiro que eu coloquei aqui? Conselheiro provavelmente, nós sabemos que na arca não foi apenas Noé, Deus falou aqui que era ele e sua família. Então, nesse momento, ele precisava ser um conselheiro, dar conselhos para sua esposa, para os seus filhos. Olha, tenham paciência, olha, Deus ele vai cumprir. Olha, tá vendo? A gente está aqui dentro, mas antes a gente nem sabia que ia acontecer. E o que eu digo, eu falo isso a gente, porque eu acredito que provavelmente com ele também foi assim, né? Então, ele precisava ser um conselheiro. Talvez ele não fosse ainda, mas uma competência e uma habilidade que foi desenvolvida no momento em que ele estava exercendo aquele papel. E aqui eu posso até dar o meu exemplo, o meu exemplo aqui sobre essa questão. Eu era uma pessoa, eu digo era mesmo, que eu não gostava de falar em público, ainda não é muito confortável para mim. Mas por conta da necessidade do meu trabalho e do meu chamado, eu tive que desenvolver, né? Estou desenvolvendo essa habilidade de falar em público. Se vocês forem olhar o meu Instagram, quase não tem vídeos, porque eu estou desenvolvendo. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar o meu emocional para romper com isso, eu comecei a participar de palestras, participar de programa de TV, programa de rádio, e isso começou a surgir para mim. E eu disse, ok, eu não gosto, mas eu vou, ok, eu não gosto, então eu não fugi daquilo. Então, como a própria Bíblia diz que ele vai cooperar com todas as coisas para que se cumpra aquilo que ele nos chamou para realizar. Então, hoje eu entendo que Deus ele cooperou e eu também cooperei com Deus quando eu disse sim, mesmo não gostando. E aí agora, à medida que eu estou me sentindo mais confortável, eu estou fazendo mais lives. As lives para mim é um desafio, tem diminuído. E se você hoje tem esse desafio de também não gostar de live, de também não gostar aparecer, se você entende que você é uma voz, se você entende que é necessário que você se faça presente, você pode se fazer desenvolvendo determinadas habilidades, rompendo com determinadas crenças limitantes de que você não pode, de que você não consegue. Você não pode, você não consegue quando você não tenta, mas a partir do momento que você se propõe ou você se dispõe a aprender, aí sim você começa a desenvolver essa habilidade. Então aqui Noé, mesmo se ele não fosse um homem conselheiro, olha só, gente, como é lindo isso, essa questão de você começar a enxergar as coisas dentro de perspectiva, sabe? É muito interessante, porque não está aqui na Bíblia que ele era conselheiro. Lembra que eu falei lá de Abel? As características que eu consegui, teve até uma pessoa que chegou para mim e falou assim, nossa, Cris, eu nunca imaginei, eu nunca tinha pensado em Abel daquela maneira. Claro, porque você estava olhando com uma perspectiva e tudo é uma questão de ponto de vista, de analisar. Então, o que eu acho interessante, o que eu gosto de marca pessoal é exatamente isso, porque te leva para uma outra dimensão. E se me leva para uma outra dimensão, isso para mim, isso vem de Deus, porque Deus ele está sempre querendo nos levar para uma outra dimensão, nos levar para olhar de uma forma diferente, nos olhar, que nós venhamos olhar de uma forma 360, que por sinal, a nossa marca pessoal, ela é 360, ela não pode ser vista apenas de um ponto, apenas na questão imagem, apenas na questão identidade. Ela precisa ser vista no ponto de identidade, imagem e reputação, porque não é só apenas o que você é, o que você quer fazer, mas também o que o mercado disponibiliza e a lacuna que você pode preencher dentro do mercado. Então, é dentro e fora, como eu já falei. Por isso que
a reputação e essa percepção, ela é importante, tá? Esse é o ponto. Então, gente, para finalizar, né? Para finalizar aqui, para a gente fechar a nossa live, o nosso estudo de Noé, eu coloquei aqui alguns pontos importantes sobre Noé, o que nós podemos aprender com a vida de Noé. Porque assim, por que eu coloquei isso? Porque marca pessoal tem a ver com aquilo que nós estamos transmitindo para o mundo e o legado que nós queremos deixar. Então, se tem a ver com o legado que você quer deixar, tem muito a ver com a história que você está escrevendo e com aquilo que você está fazendo hoje ou está projetando, né? Está se propondo a realizar. E aqui, com relação à pessoa de Noé, posso dizer assim, ele era um exemplo de modelo de pessoa que Deus deseja que nós sejamos, que é o quê? Íntegro, obediente, justo, não que mesmo diante de um caos ali, mesmo diante de uma sociedade corrompida, ele decidiu, ele escolheu se separar, ele não quis se juntar com aquilo. Então, muitas vezes, dentro do seu mercado de trabalho, você vai ver que vão ter pessoas que elas vão estar fazendo coisas erradas. Então, vão ser decisões que você vai ter que tomar. E essas decisões, ela vai ter que ser sustentada pelos seus valores. É sustentada pelos seus valores e pela pelo aquilo que você acredita. E então, como Noé, ele andava com Deus, ele era um homem que tinha comunhão com Deus, ele sabia que aquelas coisas, né, não agradavam a Deus. Então, ele era um homem que agradou a Deus. Então, eu e você, se nós queremos agradar a Deus, a primeira coisa que nós podemos lembrar é que Deus, ele fala assim, aparta-te do mal. Não é nem se relacione, não compactue com coisas erradas e com coisas ilícitas, porque Deus, ele não concorda com isso. E se nós nos associarmos com esse tipo de comportamento, as coisas não vão dar certo. As coisas não vão dar certo. Então, é melhor a gente fazer as coisas certas, da maneira correta, da forma que tem que ser feita, porque é a própria justiça, né, de você ser uma pessoa justa e correta, que vai fazer com que você seja beneficiado com aquilo que você está se propondo a fazer. Então, outra coisa que eu coloquei aqui foi que certamente ele era um homem com suas fraquezas e falhas, mas com Deus ele se tornou alguém forte, alguém poderoso, alguém que tanto que depois, quando você vai ver a história de Noé, você vê o que aconteceu. Ele era um homem falho também. Mas com Deus, quando ele foi chamado para realizar isso, todas as nossas falhas, elas são quase que inúteis, ou não tem tanto valor, tanto poder, porque você se fortalece na força e no poder de Deus. E a palavra de Deus diz, né? Deus, ele fala assim, diga ao fraco que eu sou forte. Então, se você pode estar se sentindo hoje fraco, incapacitado, sem habilidade para realizar aquilo que está no seu coração, que está ardendo, então Deus está dizendo para você, seja forte, seja corajoso, se disponha a desenvolver as habilidades que você precisa. E foi o que aconteceu aqui com Noé. Outra coisa importante que eu aprendi com a pessoa de Noé é que eu tenho certeza que Noé, ele tinha os sonhos deles, ele tinha os planos dele. Mas a partir do momento em que Deus o chamou para realizar aquela obra com ele abriu mão dos seus sonhos. Ele abriu mão dos seus projetos, porque ele tinha uma vida. Vocês concordam? Então, por isso que ele precisou ser obediente. Então, ele nos ensina que nós podemos confiar em Deus no sentido de que, mesmo quando Deus ele te pede para deixar algo, para construir uma outra coisa, ele sempre vai te levar ao sucesso. E foi exatamente isso que aconteceu com Noé. Ele deixou, né, aquilo que ele estava fazendo, ele passou a construir, a realizar aquilo que Deus queria que ele realizasse, e foi um empreendimento
ato, né? Nós somos empreendedores, eu posso falar assim, foi um empreendimento de sucesso. Mas para esse empreendimento ser de sucesso, Noé, né, ele precisou ser obediente, ele precisou fazer tudo aquilo que Deus estava orientando a fazer. E nós podemos ver isso quando Deus, ele dá todas as instruções para Noé, para ele fazer aquela arca. Então, da mesma forma, Deus não mudou. Lembra, gente, a Bíblia diz, eu não mudo, Deus não muda. Então, Deus ele não vai mudar comigo e com você. E Deus ele não mudou hoje, ele é o mesmo Deus. Então, ele, se você tem dúvidas de como fazer, do que você precisa, busque a Deus, que Deus ele vai te orientar. Ele vai trazer as direções de como fazer da mesma maneira como ele fez aqui com Noé. Ele deu todas as instruções, ele disse como que ele precisava fazer, quais eram as medidas. Então isso não é diferente com a nossa vida. Então não tema, não tenha medo, seja corajoso, seja forte e caminhe com Deus, decida caminhar com Deus para que Deus ele te traga as instruções. E aí, quando eu digo que Jesus não tem nada a ver com religiosidade, é nesse ponto que eu falo. Porque, assim, existe algo no seu mercado que Deus já viu antes de você e que Ele quer te fazer prosperar. Porque o desejo de Deus é nos fazer prósperos, nos fazer bem-sucedidos. Então, de repente, dentro do seu mercado de trabalho, Deus ele vai te dar uma ideia para você fazer algo que pode ser até como aconteceu com Noé, algo que nunca foi visto, algo que nunca aconteceu. Mas se você confiar em Deus e também confiar que você com Deus você é forte e poderoso, você vai... Deus ele vai te dar uma ideia e daqui a pouco você vai ser uma startup, se tornar uma startup e quem sabe proporcionando emprego para outras pessoas. E lembra, Deus é Deus que ele quer trazer soluções, ele quer trazer respostas para a terra, mas como que ele faz isso? Através de mim e de você. Então, analise se Deus não está te chamando para você ser um empreendedor mais agressivo com ele, debaixo das instruções dele, planejando, né? Porque Deus ele é um Deus planejador. Se você pensa em sair do seu trabalho para ser um empreendedor, que é algo também que é muito o que está acontecendo hoje, também planeje, analise, investigue, porque é isso que Deus ele nos ensina aqui na sua própria palavra. Ele não larga as coisas, ele não diz vai lá e faz. Não, ele pede para que nós façamos os nossos planejamentos, não é? Então foi o que aconteceu aqui no exemplo do dilúvio. Ele disse que ia fazer, ele fez, ele planejou ali, né? Ele pegou um homem, deu as instruções para esse homem que foi Noé. E aí depois, aqui já no finalzinho, né, que é o nosso final aqui da nossa live, ele baixou as águas, Noé saiu da arca, né, e tudo se fez novo. E aqui que nós possamos entender que sobre aquilo que Deus ele quer trazer para mim, para você e para trazer para o mundo, quando Deus ele te chama para realizar algo, ele quer trazer algo novo. E realmente, depois que o dilúvio passou, Noé e sua família teve uma outra realidade. Aquela corrupção, aquela maldade tinha sumido da terra. E aí fez tudo novo. E Deus é um Deus de coisas novas. Lembra que ele fala que eu sou o Deus que faço coisas novas. Então não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo. Não tenha medo debaixo de uma direção de fazer um empreendimento novo, de mudar de emprego, se isso está muito forte no seu coração, mas não seja imprudente, não seja irresponsável, porque Deus não é irresponsável, tá? E aqui nessa história de Noé nós podemos aprender isso, ele não foi irresponsável, ele planejou, né? Ele deu as condições para Noé e disse como. Então, se isso está forte no seu coração, não seja irresponsável. Você tem família, você tem projetos para realizar e não é simplesmente viver pela fé, não é largar tudo não. Viver pela fé
é você viver segundo a realidade daquilo que está por vir, que é assim que começa o nosso estudo de Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam, não é? Então, viver por fé, eu aprendi que é isso. Às vezes, a fé, ela não é real aqui, não está acontecendo, mas é um fato que você projeta do seu futuro, do futuro que Deus está falando para você ou que você está projetando. Então, só que a fé, ela chama a existência, ou seja, ela traz essa realidade para hoje, para que você possa executar hoje aquilo que você projeta para o seu futuro. Gente, como a palavra de Deus ela é rica em informações, para nos trazer segurança, a segurança que nós precisamos. E para finalizar, eu quero deixar exatamente essa mensagem. A segurança que o mundo busca, a solução que o mundo busca está aqui na palavra. E eu creio que você está sendo fortalecido, você está sendo enriquecido com a sabedoria que vem de Deus. Aqui o que eu falei são apenas pontos, eu posso até dizer assim, são apenas vestígios, pequenos fragmentos, pronto, essa é a palavra certa. São apenas fragmentos daquilo que Deus quer falar com você, daquilo que Deus quer te ensinar. E o meu maior objetivo aqui, nesses nossos estudos, né, do branding cristão, é exatamente eu crescer e você também crescer. Nós crescermos juntos dentro daquilo que Deus tem para nos ensinar com essas riquezas e com a sabedoria que está aqui na sua palavra. Amém, gente? Então, quero agradecer a presença de vocês, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês e creia que, tipo assim, da mesma forma que Noé foi contado uma história, a sua história vai ser contada. A sua história vai ser contada. E você hoje tem a clareza e o entendimento como hoje eu tenho através do conhecimento natural, tá? Sobre marca pessoal, sobre personal brand, na verdade. Eu estou usando isso como um meio dentro do meu propósito, daquilo que Deus quer realizar. Então não esqueça, a sua história, ela está sendo contada hoje, agora. Eu estou contando a minha história através disso aqui. Lembra que eu falei na live passada? Quando terminar a sua história, o que as pessoas vão falar de você? Foi o que falaram de Noé, que Noé era um homem justo, íntegro e tal. É isso. Então, ande na consciência de que você pode ser o gestor, você tem, se você confiar em Deus, se você confiar em você pode mudar a sua história. Só que você vai precisar, sim, planejar, você vai precisar executar, não basta apenas sonhar, foi aquilo que eu falei aqui, tá? Então, sonhar não é Aladim, tá? Aladim não existe, Aladim é um conto de fadas, é uma historinha. Então, você pode sonhar, acho que foi a Walt Disney que fala isso, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, a marca pessoal do Walt Disney, olha só, isso foi uma frase que ele falou, mas que foi coerente, olha só, clareza, coerência e consistência são os 3 Cs da marca pessoal. Então, o Walt Disney, ele falou isso, né? Então, a mensagem que ele tinha era, se você pode sonhar, você pode realizar. Mas ele não foi só isso da boca para fora. Ele sonhou e ele realizou. Ele, do mesmo jeito que ele foi capaz de fazer isso, eu e você, nós somos capazes, porque quem dá sonhos para o homem impossíveis é Deus, tá? É Deus que coloca esse desejo no nosso coração de realizar coisas impossíveis, porque Ele conta com você e Ele quer estar com você nessa nova empreitada. Então, o mundo tá cheio de desafios, mas você não está sozinho. Conte com Ele, se aproxime dEle, procure ouvi-lo, tá? Procure se relacionar com Ele. Como eu já expliquei, a Bíblia é um ótimo caminho para você buscar se relacionar com a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus, ele trouxe de volta esse acesso. No decorrer da história, a gente vai ver, né, na própria Bíblia mesmo, que houve separação. E Jesus, ele veio exatamente para isso. Ele veio trazer de volta essa reconexão do homem com Deus. E como eu creio nisso,
eu tenho certeza que o meu papel aqui é exatamente trazer essa clareza para você. Então, da mesma maneira que Deus ele tem falado comigo, ele deseja falar com você e ele deseja trazer algo novo para a sua vida. Não tenha medo do novo, porque isso foi o que a marca pessoal de Noé mais me impactou. Ele não teve medo de deixar as coisas que ele estava fazendo para fazer algo que Deus estava chamando ele para fazer. Então, não tenha medo do novo. Não. Na live passada, nós falamos muito sobre confiança. E aqui eu sinto muito forte Deus falar com a gente que não tenha medo do novo. Eu tenho solução. Nada é impossível. É mais ou menos esses pontos. Então, se você quiser, você pode rever de novo essa live, analisar, pensar, conversar com Deus para que Ele possa trazer soluções para você e para a sua vida. Amém, gente? Então, quero agradecer a presença de vocês, tá? E um exercíciozinho que eu já quero deixar para vocês, né? Que eu sempre deixo o exercício você escrever os seus atributos, os atributos da sua marca pessoal, os atributos de Noé. Eu já falei, então escreva os seus atributos. E também, dentro desses atributos, você vai definir qual é a sua força, tá? Só para repetir aqui, a de Noé, né? Ele era um homem, os atributos da marca de Noé, ele era justo, íntegro, confiável, estável, paciente. Se eu for buscar mais e mais coisas de Noé, mais atributos vão ter da marca pessoal dele. Então, é a mesma coisa que você vai precisar fazer. Você vai precisar, dentro de tudo isso que eu expliquei, eu quero que você descreva quais são os seus atributos. E dentro desses atributos, você vai escolher qual é a força da sua marca pessoal. E a força de Noé era o quê? A força de Noé era confiança e um excelente parceiro. Por isso que ele foi um parceiro de Deus e por isso que Deus escolheu ele. Então, quando você identifica a sua força, por isso que eu sempre falo, a sua zona de força, se vocês prestarem atenção, eu estou sempre falando, a minha zona de força, a sua zona de força. Então, assim, às vezes a sua zona de força, ela vai precisar ser desenvolvida, como eu falei, por exemplo, a minha, eu preciso desenvolver cada vez mais a habilidade de falar em público, até que ela se torne uma força para mim. Então, tem coisas da sua marca pessoal, né, dos atributos da sua marca pessoal, que você vai desenvolver essa força para que você possa projetar o seu futuro. É isso que um processo de personal branding, ele faz, ele analisa tudo isso, por isso que um processo, ele te traz as ações e as estratégias que você precisa executar para projetar aquilo que você deseja realizar. Por isso que chama-se plano, né? Por isso que chama-se plano. E aí, como eu falei, por que eu decidi fazer isso? Porque eu entendi que Deus, ele é um Deus planejador e ele também é um Deus executor. Então, não basta apenas você querer ser uma marca forte, uma marca influente, mas o que você está fazendo? O que você pode fazer? Quais são os atributos que você tem? O que você precisa alinhar? Então, são essas coisas que eu quero abrir os seus olhos para que você possa fazer. Amém, gente? Então, um beijo. Assistam novamente, para quem não assistiu, para quem chegou depois. Hoje foi bem interessante, como todas, né? Porque Deus, ele é um Deus maravilhoso, ele sempre está nos ensinando. Compartilhem essa live, estudem, porque aqui praticamente é um estudo. E eu estou deixando disponível ainda aqui as lives, mas depois eu vou tirar essas lives, tá bom? Então, compartilhem com quem vocês, abençoem a vida de alguém com esse conteúdo, tá? E que Deus abençoe vocês para que vocês possam escolher parceiros da mesma forma como ele escolheu Noé. E você é um escolhido por Deus para realizar algo novo e algo grande. Amém? Beijo, Fabi. Gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá? Na terça-feira que vem eu não vou estar aqui em São Paulo, vou estar em Fortaleza. E aí eu vou ver, dependendo do que eu vou fazer, eu vou confirmar se eu vou fazer ou não. Mas eu acho que sim, tá? Eu tenho que ser uma mulher de palavra, né? Se eu disse que ia fazer, eu sabia que eu ia viajar. Então eu vou
eu vou fazer, não vou abrir mão, mesmo eu estando de férias, eu não vou abrir mão de terça-feira o nosso encontro, tá bom, gente? Então, um beijo e fiquem com Deus. Eu vou salvar aqui a live, tá? Beijo.